Boa tarde a todos. Hoje nós teremos uma live sobre carreira e sucesso. Eu vou entrevistar a Neiva Gonçalves, uma colega de profissão e de faculdade. Então aguardem só um minutinho. Oi, Michele, seja bem-vinda. Aguardem só um minutinho que eu vou incluir a Neiva aqui. Ana Lúcia, Jéssica Moreno, sejam bem-vindas. Viviane também. Que bom começar com vocês aqui. Sejam bem-vindas. Gente, enquanto eu estiver conversando com a Neiva, se vocês quiserem interagir, mandarem perguntas, por favor, façam isso. Vai ser muito bom. Sonzinho da natureza, vocês estão ouvindo por aí os passarinhos cantando? Boa tarde, tia Ana Lúcia, Viviane, Michele. A Neiva tá entrando. Aqui. Vinda. Renato. Muita gente. Olá! Oi, Neiva, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Já temos aqui 8 pessoas. Ai, que maravilha. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem, Cá? Eu tô te ouvindo super bem. Eu esqueci do meu fone, vou colocar. Tá bom, ótimo. Boa tarde, Renato, João. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos. Vicky, olá, boa tarde, tudo bem? Que bom, Cá. Estamos iniciando mais uma live juntas. É isso aí. Com um tema aí de propósito de vida, propósito de carreira. É bem interessante. Bom, por que a gente escolheu esse tema, gente? Esse tema é um tema muito requisitado no consultório. A gente percebe as pessoas muito, não necessariamente infelizes, mas a gente percebe que existe uma desconexão entre a profissão dela e o que ela realmente gosta de fazer e o que ela acredita para a vida dela. Oi, Cris, bem-vinda. E aí a gente conversou e alinhou que esse seria o tema da nossa live de hoje. Eu vou apresentar a Neiva. A Neiva é minha amiga de longa data, nós fizemos faculdade de psicologia juntas. Trabalha com gestão de carreira desde o comecinho. Ela é especialista em carreira, é coach, psicóloga, mãe do Luca. E tem uma experiência longa para compartilhar com a gente hoje. Mas, Nê, por favor, se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho, da sua história, para quem está conhecendo hoje. Ótimo, obrigada, Cá. Tem alguns rostinhos aqui entrando que eu conheço. A Thaís trabalha comigo, seja bem-vinda, tá? Então, Camila. Também, minha amiga. Eu conheço a Camila, né? Nós fizemos faculdade de psicologia juntas. E logo no meu primeiro ano de faculdade, quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, a vida me levou para a área de recursos humanos, com um pezinho muito em carreira. Então, já no primeiro ano, eu já fui fazer estágio em uma empresa multinacional, que é a KPMG, né, que a maioria das pessoas conhecem, e sempre atuei na área de recursos humanos com carreira, né, fazendo aconselhamento de carreira, recrutamento e seleção, avaliação de profissionais, sempre na parte de pessoas. Eu saí da KPMG depois de 10 anos por uma opção minha. Fui trabalhar em uma outra consultoria, trabalhei 5 anos também, na área de novo de carreira, de pessoas, de aconselhamento de carreira. E aí, em 2016, tive meu propósito, que a gente vai falar sobre isso também, e eu sou uma das sócias hoje, fundadoras da Success People,
Hoje eu sou uma diretora, eu trabalho na área de carreira, onde eu sempre atuei a minha vida inteira. Então, fora a formação em psicologia, eu também sou formada, eu tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas, e tenho 2 cursos também bem fortes, que são em psicopatologia, e em psicossomática também. Então, além de trabalhar em carreira, eu gosto muito de estudar a mente, porque, né, o que a gente aprendeu lá na faculdade, o bichinho pica a gente fica, e não tem jeito que continua tudo isso, né? É E isso aí, por mesmo. isso que esse tema ele está muito de acordo, né, com o que a gente vive, que é um pouco da clínica É. sua, da psicologia, junto com carreira também que eu vivo, atendendo pessoas, atendendo especialistas, executivos. Eu acho que é isso. Não vou me prolongar muito. Tá, mas eu queria pedir para você explicar para a gente um pouquinho Tá. como funciona esse trabalho de gestão de carreira, porque eu acho que muita gente não conhece. Sim. Para as pessoas saberem que esse serviço existe, eu acho bom você falar. Tá, ótimo. Normalmente a pessoa ela está procurando Obrigada. o novo trabalho, né? Ou ela está trabalhando, imagina, tem a Nath, né? É, a Mandou Nath. coraçãozinho pra gente. Obrigada, Nath. Obrigada, Normalmente a Natália. pessoa ou ela está trabalhando ou ela está em busca de uma nova recolocação no mercado. Então ela procura a consultoria, né, que eu trabalho, e a gente faz toda a parte para ajudar a pessoa nessa transição de carreira. Então, a gente trabalha a Uhum, autoestima dela, a gente prepara o currículo, prepara ela para entrevista. Então, dá toda essa orientação para ela buscar uma nova recolocação. E muitas vezes também a gente dá o apoio, ajudando a pessoa a buscar essa recolocação. Fora isso, tem o trabalho de coaching, né? Que a gente acabou tendo no Brasil, muita questão de muitos coachings por aí, mas a gente sabe que é um trabalho sério, é um trabalho muito bem feito, e dá para fazer um trabalho onde as pessoas alcançam as metas com muito sucesso. Então, eu acredito bastante também no trabalho de coaching. uhum. É um trabalho de orientação Sim, para as pessoas que estão disponíveis no mercado, né? Para sim. elas encontrarem o seu próximo emprego e capacitá-las para fazerem isso de uma forma mais organizada. Sim, isso mesmo, né? Mais com uma ajuda, uma orientação, dando a mão ali para a pessoa para ela conseguir alcançar o objetivo dela. Tá, joia. Bom, para todo mundo que entrou, Lohane, Nath, Titi Doula, Nathalie, uma égua. Ô, Adriele, você tá me devendo uma visita, ó, antes da pandemia, viu? Tô te esperando ainda, agora vai ter que ser virtual. Bom, todos os que entraram aí, sejam bem-vindos. Nós estamos começando a nossa live sobre carreira e propósito de vida, se é possível conciliar. A Neiva já se apresentou. E, por favor, mandem suas perguntas, vão interagindo aí com a gente durante a live. Neiva, eu vou compartilhar um pedacinho da minha história, que Tá eu bom, acho que ótimo. para dar um. Ah, te espero, viu, Adriele? Uma égua. A Adriele é psicóloga Ai, que também. legal. É psicóloga também. Bom, eu vivi isso, eu trabalhei, a gente se formou em 2006, de Sim, 2005 a 2015 eu trabalhei com recursos humanos. sim, Eu gostava muito do que eu fazia, mas eu tinha uma questão que faltava. Eu não estava, embora eu gostava do que eu fizesse, não estava. Falava, não é isso ainda, não é isso. Eu quero cuidar das pessoas e de outra forma, não é dessa forma. E aí eu saí do RH, fui trabalhar com meu esposo, a gente tem uma gráfica rápida, sustentável. Falei, bom, eu acho que eu vou trabalhar com sustentabilidade e tal. Saí, não era isso ainda. E eu falei, bom, saí do RH, estou disponível, então eu vou fazer o que eu sempre quis fazer, que é trabalhar com psicologia. E lá atrás, quando eu me formei, não se trabalhava com psicologia clínica assim como hoje, porque a nossa profissão não era tão reconhecida, né? Não sim. era tão valorizada. Então, enfim, aí falei, agora eu vou.
né? Então, fiz uma pesquisa de mercado e tudo mais, e foi interessante que de 2015 a 2020, né, 2016, que eu iniciei como psicóloga clínica, efetivamente, as coisas foram muito rápidas, deu muito certo tudo para mim. Por quê? Aí sim casou o meu propósito com a minha carreira. Sim. Né? Então eu vivi 10 anos, antes de me formar também eu já trabalhava com outra coisa, mas eu vivi 10 anos numa profissão, sentindo, era o que eu escolhi estudar, tal, mas sentindo que faltava alguma coisa, até conseguir casar meu propósito com a minha profissão. Então, muita gente demora muito tempo para vivenciar isso, e eu acho que você deve receber essa... Ah, vou mudar minha internet, Natália. Eu acho que você deve ter essa demanda aí nos seus atendimentos também, né, Neiva? De Sim. pessoas novas, pessoas mais velhas, que não estão de acordo com o seu propósito, trabalhando não de acordo com o propósito de vida. Sim. Ô Camila, antes de eu Melhorou a dar. internet, gente? Pra mim tá ok. Perdão, Neiva. Tá. Tá? Cá, antes de eu dar esse exemplo e falar um pouquinho sobre, né, propósito, você acredita que a maternidade, quando você passou pelo processo de maternidade, foi um ponto também decisor para você? Foi. Tá. Foi na minha gravidez. Ai, obrigada, gente, pelo retorno. Foi na minha gravidez que surgiu esse projeto. Eu vou trabalhar como psicóloga clínica. Eu estava grávida. Eu liguei para a Nívia, que é uma outra psicóloga, amiga minha. Falei, eu estou pensando em trabalhar com psicologia clínica. O que que você acha? Que ela é uma psicóloga clínica há muitos anos, ela atua na área. Então, a gravidez foi um marco, assim, nesse processo, nessa decisão, na caída da ficha. Ótimo. Porque tem muito isso, né? Eu acompanho muitas pessoas, muitas mulheres que às vezes passam por essa questão da maternidade e que tem essa troca aí de pensamento rápido. Eu passei por isso, você passou e diversas pessoas, né? Quando a gente fala em propósito, quando a gente vai resumir isso, né? Ai, sim, por Seria. favor, define pra gente o que Tá. que é propósito, né? Normalmente é o que você pretende fazer e o que você pretende também alcançar. Então, a gente tem que sair um pouco daquela questão do que é sonho. A gente tem que colocar isso, às vezes escrever mesmo, porque isso tem que ser uma meta para você poder fazer e alcançar. Então, você tem que ter isso muito bem dentro de você. Quando a gente fala no propósito de vida e no propósito de carreira, né, no propósito profissional, eu acredito que os dois eles andam muito juntos. Antigamente, a gente até falava, olha, você é uma pessoa no trabalho e você é outra pessoa dentro de casa. Mas hoje, a gente tem visto, a gente tem acompanhado que o que a pessoa é dentro da casa dela, ela também é no trabalho. Né? Do jeito que ela trata os amigos de trabalho, as pessoas que são ali seus pares de trabalho, é o jeito que ela trata a família, que ela trata o filho. Então, por isso que o trabalho hoje, ele tem que estar muito bem vinculado com a vida pessoal, ou vice-versa, a vida pessoal muito bem vinculada também com a vida do trabalho, porque senão a gente começa a entrar em desacordo. Tem um exercício que a gente faz, que isso começou na psicologia, um pouco mais na psicologia comportamental, mas que a gente utiliza isso muito dentro do processo de coaching, que é um exercício que a gente chama de roda da vida. E na roda da vida, a gente coloca todos os aspectos da nossa vida que a gente tem que olhar. Então, que nós temos que olhar. Então, saúde, financeiro, trabalho, família, religião, a gente vai ali colocando os números. E essa roda, o ideal é que ela rode ao mesmo tempo com os mesmos números, com as mesmas metas, porque senão ela começa a ficar quadrada, ela começa a ficar torta. E como que isso vai girar e como isso vai andar na vida da pessoa. Então, por isso que a gente tem que ter isso muito bem definido,
para a gente conseguir girar, para a gente continuar aí a nossa caminhada. Olha É, só. A Viviane tá, falou, né, que ela também vivenciou isso que nós vivenciamos durante a gestação. As mulheres que eu acompanho vivenciam muito sim, isso depois ou durante a gestação, ou quando está com o bebê no colo, mudam-se, elas muito. percebem os valores, o que que é importante, caem muitas fichas nesse. É um processo vivencial, né, de existencial muito grande a maternidade. Então é nessa hora mesmo que caem as fichas. Sim. Olá, Paloma, seja bem-vinda. RD SB1 também, Sua bem-vindos. vista tá boa, hein, Camila? Tá, Tá ótima. Eu tenho que ficar assim, ó, na frente para ler esse RDSB1. eu operei da miopia. Ah, eu também, mas a sua vista tá boa. Ah, que bom. Ai, que bom. Ainda tá valendo. A minha Sim. cirurgia não ainda tá valendo. Gente, quem for entrando, por favor, mandem as perguntas, fiquem à vontade para interagir com a gente, tá? Ótimo. Neiva, e Eu como que a posso, pessoa pode fazer? Ah, perdão. posso dar um exemplo antes da gente começar assim, entrar um pouquinho nessa questão mais de detalhe? Camila, eu atendi uma mulher que ela foi gerente, diretora muito nova de uma empresa multinacional. Uhum, E ela tinha muito nova, quando eu falo mais ou menos uns 28 anos, 30 anos. Ela foi morar fora do país, ela foi morar na França. Ela tinha uma responsabilidade muito grande. E ela, para você ter uma ideia, ela trabalhava tanto que na frente do computador ela comia, almoçava. E ela falou, Neiva, tinha vezes que eu preferia pedir até lanche porque eu utilizava somente uma mão para a outra mexer no computador. uhum, E quando eu conheci essa pessoa, não vou falar o nome dela, ela era uma pessoa muito amarga. Ela não estava bem, ela queria se recolocar muito rápido. Foi uma pessoa que no primeiro contato foi muito difícil, né? Ela teve até uma síndrome de burnout, que se entregar muito para o trabalho, esquecer da vida, começa a entrar em uma depressão. E aí, ela foi cuidar da vida dela, ela não quis mais se recolocar. No momento, ela foi para fora do país. E depois de mais ou menos uns 2 anos, eu recebo de novo essa mulher no escritório. E quando ela chega, outra pessoa, lindíssima, magra. Não que magra seja lindíssima, mas ela estava muito mais magra, muito bonita, uma expressão muito bonita, muito alegre. Eu olhei para ela e falei, nossa, é a mesma pessoa, aquela que saiu daqui daquele jeito, né? E o que aconteceu? Durante esses 2 anos, ela foi atrás do propósito dela de vida. E uhum. aí, ela falou, Neiva, não tinha filhos na época, não era casada, nada. Ela resolveu fazer uma viagem, ela escolheu alguns países que ela ia, Legal, Paloma. sem dinheiro mesmo. E aí ela foi estudar yoga, ela foi estudar comida orgânica. E quando ela retorna para o Brasil, ela tem um propósito de vida e o propósito de carreira. Ela fala: eu não vou voltar mais para o mundo corporativo, eu não vou mais trabalhar em empresa multinacional, eu vou ser professora de yoga, eu vou plantar produtos orgânicos. Ela mora em Campinas, que é no interior aqui de São Paulo, e vou vender esses produtos para as pessoas também. Lógico, ela fez toda uma conta, ela fez todo um planejamento financeiro. As pessoas podem tá me escutando falando, não, a Neiva é louca, porque não dá para fazer isso, eu tenho conta para pagar, eu sei de tudo isso. Mas ela reduziu tudo que ela tinha, ela pediu para a família dela, cada um ter um pouco mais de responsabilidade, né, para ter essas mudanças de vida dela, e ela conseguiu, né, ser professora de yogas e vender esses produtos orgânicos e consumir também. A última vez que eu falei com ela, ela estava dando palestras e estava super feliz até para poder passar para as pessoas essa questão. Então, assim, o quanto o propósito ele tem que estar muito bem alinhado, né, com a nossa vida, com a nossa carreira, porque muda, ele traz mais saúde, ele traz mais felicidade. E é assim, são inúmeros benefícios. Se a gente for listar aqui, a gente vai ficar falando a tarde inteira e esse não é o objetivo.
A qualidade de vida, né, da É, pessoa muda, né? Você falou que era outra pessoa que sim, voltou, né? Então ela se encontrou, ela mergulhou nela mesma para achar o que ela precisava, o que ela queria da vida, né? sim. E é isso, transição profissional é vida, Paloma, tá certíssima. É verdade, Paloma. Tem que Nos fazer, né? proporciona vida. Sim, tem que Uhum, sair um pouco desse. Às vezes a gente entra até numa zona de conforto. E aí a gente, às vezes, não olha pra gente, né? O que que eu quero, qual que é o meu propósito, qual que é o meu objetivo, a minha meta. E fazer essa transformação, essa transição é vida mesmo. uhum, é isso aí. Né, e como que a gente pode definir propósito? Eu acho que a gente define em poucas palavras. É o que você pretende fazer e o que você pretende alcançar. É você ter essa definição mesmo com a sua vida do que você pretende fazer e o que você pretende alcançar. É, eu acho que o definir propósito também é você olhar para a sua vida e quando a gente fala um pouco de empresas, cá, eu vejo muitas empresas olhando o propósito também do seu negócio. Então não é só a pessoa física, Neiva, Camila, que vai olhar e falar, não, eu vou fazer acontecer e vou fazer para alcançar. Mas muitas empresas também estão fazendo isso, passando isso para a equipe. Muitos líderes são responsáveis de passar isso para a equipe também. Hoje, a gente tem Uhum. muitas empresas que você olha que antigamente a gente não via. Mas às vezes você tem lá, não, compre um produto que a gente vai doar tantos reais para uma instituição de caridade. A gente vai reverter isso para o câncer. Então, tudo isso também são propósitos das empresas positivos que podem atrair Uhum. pessoas que também que busquem esse propósito. Então, às vezes você vai falar e vai olhar e vai falar, nossa, eu vou trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa ela tem um propósito, ela vende um produto para beleza que é feito 100% orgânico. Né? Vende um shampoo Uhum. que é diferencial. Então, hoje as empresas também têm o propósito e passam isso para os líderes levar também para a sua equipe. Mas se a gente for se definir em poucas palavras mesmo, é o que você pretende fazer e alcançar, né? Você quer ali alcançar como sua meta. Feito. Vou só ler aqui o depoimento da Titi Doula. Tá Um bom. abraço para você, Titi. Eu conheci a Titi na Casa Ângela, num curso. Por aqui, a transição de 23 anos de mundo corporativo, encontrei o meu propósito. Sim, em construção e desafios mais extremamente feliz com pessoas incríveis que venho encontrando. Sigo aqui. Seguimos, Titi. Sucesso para você. Conte conosco. É ótimo o depoimento dela, Cá, porque ela fala, né, que olha, em construções desafio, mas extremamente feliz, que é normalmente o que as pessoas passam, né? Essa construção, esse desafio, às vezes ele não é fácil, às vezes a gente pensa em desistir, né? Então, eu também tive essa transição quando o meu filho nasceu, o Luca, hoje ele tem 5 anos. 2 anos depois que eu estava já mãe do Luca, não foi igual você na gravidez. Eu ainda esperei 2 anos, eu também fui empreender, tive Ah, essa mas eu lembro de coragem. você se planejando. Sim, me planejei. Muito. Isso eu lembro. Me planejei muito e uma dica que eu posso dar Antes. também para as pessoas, Ká, é conversar muito com outras pessoas que já passaram por isso, Sim. né? Pegar opiniões. O Uhum. que eu acho que você tem que tomar muito cuidado é com, às vezes, o tipo de pessoa que você vai conversar. Porque tem pessoas que são um pouco mais pessimistas. Não, mas não é porque elas querem, é porque às vezes elas são assim. Então, vai conversar, fique ali atento com o que as pessoas têm para te dizer, porque assim, na época eu conversei com muitas pessoas, não só da área de carreira, não só da área de psicologia, eu fui conversar com empresários, com pessoas diferentes de como é ter uma empresa. Eu vi tantas coisas boas quanto as coisas não boas também, porque isso te dá mais suporte para você seguir ali o seu propósito profissional. Uhum. É isso mesmo. Isso mesmo. A Ivete até comentou aqui, ó. Ótimas dicas. Que bom.
Esses propósitos, a Viviane falou, esses propósitos também não estão relacionados aos momentos da vida? Sim. Estão, Vi. Estão relacionados, sim. Normalmente eu vejo muitas pessoas me trazendo isso muito relacionado ali ao momento da vida da pessoa. Então, normalmente, a gente está falando de mulher, a gente está falando de maternidade, mas a gente também vê muitos homens passando por isso, né? Então, a gente vê muitos homens que também querem viver mais próximos do filho, que vai abrir um negócio, ou que às vezes nem abre um negócio, mas tem um trabalho ali alternativo, igual eu falei dessa mulher que foi ser professora de yoga, foi vender produtos orgânicos. Então, eu vejo muitos homens também tentando mudar a vida para ir atrás do propósito. E às vezes acontece um momento pontual que dá esse estalo na pessoa, um Sim, susto, ou uma experiência de vida, um evento que dá esse estalo. Outras não, outras ficam carregando uma angústia, uma questão por muito tempo até cair a é. ficha. O que é importante a gente também falar para as pessoas é que o propósito de vida, ele não, de trabalho, na verdade, ele não está às vezes relacionado a você empreender. Porque às vezes você não quer empreender, você não pode. Mas às vezes há um outro tipo de trabalho que você gostaria de fazer. Né? Então, às vezes, olhar mais para você e falar, não, eu tenho um perfil de ter um outro tipo de trabalho. Qual trabalho eu posso fazer isso? Qual perfil eu tenho também para fazer? Então, isso é importante, que é o autoconhecimento também. Então, é importante você olhar isso também. Então, às vezes, eu não quero mais aquela vida corporativa, eu quero ir para uma área para ser professora. Né? Quero ir para o mundo educacional. É um propósito de carreira também. E é onde eu posso também ser mais feliz, onde eu sempre quis estar. Uhum. É isso aí. E a Regina falou aqui de não podemos acomodar, né? Sim, Eu diria que a acomodação é uma das, sei lá, me veio a palavra âncora, sim, né, de quem está em busca do seu propósito, porque se acomoda, não vai atrás do propósito nunca, né? É um grande nunca. impeditivo a acomodação. Sim. E que é a zona de conforto também, né? Uhum, é isso mesmo. Bom, tem uma pergunta aqui, Neiva. Tá bom. É possível vivenciar, uma pergunta da Mariana, é possível vivenciar o meu propósito através do trabalho voluntário? Cá, esse tema sobre trabalho voluntário é um tema que eu gosto bastante. É um tema que eu trago muito isso com as pessoas que eu ajudo, que eu auxilio, e é um trabalho que a gente está tendo bastante resultado. Eu acredito que, às vezes, por algum motivo, né? Às vezes você está ali naquele trabalho já há 10 anos, você tem uma boa remuneração, e aí você não quer sair daquele trabalho, você até gosta dele, mas não está tão legal. E às vezes a pessoa ela pode procurar o trabalho voluntário para te dar aquele tipo de satisfação, que também é importante. E às vezes esse trabalho voluntário lá na frente, ele pode virar até o seu plano A. Ele pode virar até a sua primeira opção de trabalho. Então, assim, o que eu tenho visto muito, por exemplo, eu estava assessorando uma pessoa que ele tem como objetivo na carreira dele ser professor. Né? Então, ele olha quando ele olha ele no futuro, ele vê muito que ele quer ser um professor, e isso é super recente. Mas ele não sabe como que é uma sala de aula, ele não sabe o que é você preparar as aulas, o que é você dar as provas. E aí, tem uma instituição aqui em São Paulo, né, que eu moro aqui em São Paulo, tem uma instituição que chama NAIA. E o NAIA, ele fica no Brooklyn, e ele tem essa parte de trabalho, é uma escola para profissionais, para jovens, preparando esses jovens para o mercado. Então, eles têm cursos profissionalizantes, cursos de administrativo, marketing, RH, engenharia, e assim vai. Muitas pessoas elas estão indo lá
fazendo esse trabalho voluntário de professor, até para ver se gosta desse tipo de trabalho, para no futuro assumir aí e ter esse propósito de vida e de carreira e ser professor definitivo. Então, assim, dá uma olhada em tipo de trabalho voluntário. A gente tem muitos hoje no Brasil, então a gente tem trabalho voluntários para você ser professor, tem trabalhos voluntários para você entregar sopa, para você entregar alimentos, para você ajudar a limpar os locais. Nessa mesma instituição, eu sou conselheira, então a gente aprende como administrar também, né, conselheira de uma empresa que não tem nada a ver com uma empresa de RH, e é um trabalho voluntário. Então, assim, para as pessoas que procuram, vai atrás. Mas se assumiu o compromisso, assumiu, vai. Porque a outra pessoa do outro lado também está contando com você. Então, eu acho que é importante assumir o vai para esse compromisso. O voluntário é voluntário, porém não é esporádico, né? Se assumiu o compromisso, Sim, tem que cumprir. tem que cumprir. Chegaram mais Mas é uma perguntas? porta, mas é uma porta de entrada, Já, né? olha, para você ter uma ideia, eu assessorei uma pessoa que ela trabalhou muitos anos numa empresa de moda. E ela era da área de marketing de moda. Uma empresa grande de moda. E aí ela foi demitida. No que ela foi demitida, teve uma outra pessoa que convidou ela e falou: olha, vem fazer um trabalho voluntário aqui comigo. E esse trabalho voluntário é para você trabalhar na área de vendas, de moda, mas tudo online, né? Um e-commerce. E ela não tinha essa experiência. Ela falou: Neiva, eu vou. É um trabalho voluntário, alguns dias na semana, a pessoa vai pagar o meu almoço, o meu estacionamento, é pouco, mas eu vou. O que aconteceu? Ela teve a oportunidade de aprender sobre vendas online, e aí, nesse trabalho, ela conheceu uma pessoa que tinha uma loja também e convidou ela para ser uma funcionária ali CLT todos os dias. Então, para você ver assim, a importância também da rede de contatos dentro desse trabalho voluntário que você fez, que você faz. Porque às vezes essa rede de contato, ela pode virar um trabalho que você tanto queria. Então, ela conseguiu uma recolocação que ela queria e ela teve conhecimento na área de e-commerce que ela não tinha vivenciado. Que hoje, agora, tudo online faz toda a diferença. Sim, aí. Inês Lourenço, seja bem-vinda. A Aline tem uma pergunta aqui para. Bom, a Jéssica Moreno comentou: viver na zona de conforto pode ser prejudicial à nossa evolução. Com certeza. Até Muito, a nossa evolução espiritual, enfim. A zona de conforto é uma cilada muitas vezes. muito. Agora, a Aline Ampero, ela perguntou: faz sentido pensar em propósito no trabalho, mesmo com essa crise que vivemos? Ou devemos procurar satisfação com o que temos nesse momento? É assim. Posso responder, Camila? Por favor. Aline, né? Isso. Aline, a gente está passando por um momento um pouco delicado no país. Não só no país, como no mundo inteiro. Muitas empresas eu tenho acompanhado, têm demitido muitas pessoas, muitas empresas têm se reestruturado, muitas pessoas têm sido demitidas e muitas pessoas boas. Não é pessoas por falta de competência, é porque as empresas estão passando por um momento super delicado, né? Empresas de evento demitiram muitas pessoas, cinema tiveram que demitir por conta de toda essa pandemia que a gente passou. Então, hoje, quem está trabalhando, quem está com emprego, eu falo, gente, dá uma segurada, que é importante por conta de tudo que a gente está passando. Porém, tem muitas coisas boas acontecendo. Tem muitas áreas de atuação ainda que estão contratando bastante. E eu acredito que quando a gente tem um propósito, a gente tem que ir atrás do que a gente quer. Então, talvez você não consiga fazer isso agora, nesse momento, nesses próximos 3 meses que a gente não tem a vacina, tudo, mas você já tem que começar a se programar para isso, a se planejar. Você vai guardar dinheiro,
né? Você vai conversar com as pessoas que possam te ajudar. Então, você já tem que fazer esse planejamento para quando isso acontecer, você ter mais segurança, você ir de uma forma mais de segurança mesmo, que você fala, não, agora eu estou preparada, porque daí fica mais ideal para você também. Então, não sei, Camila, se você pensa diferente do que você tem Ah, vivenciado, né, com seus, é, eu ia falar com seus clientes, não, com seus paciente. pacientes, né? São clientes também. É, Mas eu acho que cada caso é um caso, né? tá, Igual você falou mesmo. Só que, Regina, que pena. Mas vai ficar gravada 24 horas, tá? A Regina ah, tá bom. vai embora. Um beijão, obrigada por estar por aqui, Rê. Eu acho que cada caso é um caso, né? Mas tem histórias bacanas ocorrendo, né? Sim, Eu, por exemplo, sempre quis fazer rodas. Eu faço as oficinas de aleitamento materno, minhas oficinas com mães. E o meu consultório é muito pequeno, não dá para fazer grupos muito grandes, né? E a pandemia está me proporcionando fazer isso online. Que foi a quebra de uma barreira que a gente tinha, eu e a Bárbara, minha parceira, de como que a gente vai fazer? A sala é pequena, e aí, não, online, acho que a gente nem tinha pensado em fazer isso online. E a pandemia nos proporcionou uma experiência nova que estava dentro do nosso propósito. Então, tem coisas que são possíveis de ajustar também, por isso que cada caso sim, é. é um caso. Te ajudou, Aline? Responde pra gente se a gente conseguiu te ajudar, que a gente fica preocupada com as pessoas também, né? É. Tomara que tenha sido útil aí para ela. Sim, sim. Hum, não sei se a Aline tá aí ainda. Dá para saber se a Aline tá aqui ainda? Deixa eu ver se ela tá aí. Ela tá aqui, mas ela não respondeu. Tá. Talvez ela esteja Ela escrevendo. acabou Ah de lá, responder. excelente. Muito Ótimo. obrigada. Que bom, Aline. Outra pergunta, Neiva. Como minha vida pessoal pode andar no mesmo passo que a vida profissional? É, é o Que bom, ideal, Aline. Camila, é que o seu emprego ele se encaixe perfeitamente tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então, para as pessoas que às vezes têm isso aí no desequilíbrio, olha, reflete, né? Eu tô me doando muito para a empresa, ou eu tô olhando muito para a minha questão da minha vida pessoal e não olho para a empresa. O ideal é que a gente tenha o quê? Que isso se encaixe, que você tenha aí o equilíbrio. É, Hoje a gente está nessa questão de epidemia, muitas pessoas ainda estão trabalhando de casa, outras nem tanto. Mas isso eu via muito, Camila, insatisfação das pessoas que às vezes ficavam muito tempo no trânsito com muita demora para chegar no trabalho também. Então, a gente também tem que prestar um pouco de atenção, porque às vezes tem pessoas que ficam 3 horas para ir para o trabalho, mais 3 horas para voltar, isso são 6 horas por dia. Se você olhar isso na semana, é muito alto, se você olhar isso no mês, é altíssimo também. E começa até a afetar a saúde aí psíquica e física também. Então, é interessante que você olhe para esses sinais que até o seu corpo está te dando para você manter esse equilíbrio entre vida profissional e entre vida pessoal. Uhum. Te Sim, respondi? entre os benefícios e os ônus e os bônus, fazer um Sim, equilíbrio entre os dois. sim. Você pode até fazer uma tabelinha na mão mesmo, sabe? Uhum, Um quadradinho, como se fossem umas tabelas, e colocar os pontos positivos, os pontos não tão positivos. A gente não usa mais negativos, né? A gente fala os pontos a desenvolver, o que você
aquilo pode mudar para você e como que você também vai fazer para mudar. Esses exercícios de você escrever também, ele ajuda muito as pessoas é, a se programarem. Então, acho que às vezes você parar e escrever faz todo sentido. Porque se torna visual, né? Sai da cabeça e se torna visual, fica mais tangível a gente pensar o que é melhor, o que não é melhor, né? Quando a gente tira da cabeça e põe no papel. Sim. A gente utiliza muito ainda, Camila, esse processo de escrever em processo de coaching. E a gente também pede para os nossos clientes, pacientes, né, coach, escreverem e levar isso embora, porque também é muito isso, né? Você está escrevendo, você está ali memorizando, e isso faz com que você faça reflexão e atinja a sua meta também. É isso aí. Obrigada, Neiva. Imagina. A Larissa entrou. Bem-vinda, Larissa. A Neiva é uma psicóloga. Nós estamos fazendo uma live sobre carreira e propósito de vida, se é possível conciliar. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade para interagir aqui com a gente, tá? Neiva, mais uma pergunta. Onde eu posso agregar valor dentro de uma empresa? Eu acho que como? Eu acho que é assim, o que eu costumo dizer que toda empresa ela tem missão, visão e valores. E às vezes essa visão, missão e valores da empresa, ela não tem que ficar somente atrás do crachá, do seu crachá. Eu acho que você tem que saber, você tem que entender qual que é. Então, o primeiro ponto é entender ali visão e missão da empresa, se você está de acordo. E o segundo lugar, que eu acho que é muito essa questão de você se conhecer, do autoconhecimento e das suas experiências. E aí, o exemplo que eu vou dar agora, ele vai muito de acordo até com a pergunta que a Jéssica está fazendo agora, como descobrir o seu propósito de vida. Eu tenho um exercício, Camila, que eu faço, e que dá para todas as pessoas fazerem em casa, que ajuda muito no seu autoconhecimento. Pega uma folha, escreve seus 10 pontos positivos, seus 10 pontos a desenvolver, e você pode escrever seus valores também. E aí você conversa com as pessoas que você conhece e conversa, mas de uma forma séria. Olha, eu estou fazendo um processo de autoconhecimento, não é brincadeira, porque às vezes as pessoas levam para brincadeira, principalmente família. Ou amigo de trabalho muito próximo, vai, sério, você está no autoconhecimento? Você fala sim, é muito sério. Escreve Isso para até mim. levar a sério, né? Isso não sério. é brincadeira, né? Muito a sério. Escreve para mim os meus 10 pontos positivos, meus 10 pontos a desenvolver, como que você acha que eu posso me desenvolver mais? E pede para as pessoas começarem a te mandar. Pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, da maneira que você achar melhor. E aí, você tendo essas respostas, você faz um comparativo, que é como você se vê e como que as outras pessoas te veem. E esse exercício, você tem gratas surpresas, porque às vezes o que você colocou está muito de acordo com o que as outras pessoas te veem. E aí você fala, não, eu tô realmente me conhecendo, esse processo de autoconhecimento que eu estou fazendo é muito importante. Ou é uma surpresa de que você colocou, a pessoa está colocando algo que você nunca pensou que você era dessa maneira. E aí é um momento de reflexão muito séria. Por que a pessoa está achando que eu sou dessa maneira? Será que eu sou realmente assim ou não? Então, assim, quando você faz esse exercício, você também tem que estar preparado porque você vai ter de retorno. O que as pessoas vão falar de você e você vai ter que olhar aquilo e ler esse feedback sem te magoar, sem te machucar. Mas é um exercício que você consegue muito descobrir os seus pontos positivos a desenvolver e que você pode descobrir até mesmo quais são os seus propósitos. E junto com os propósitos, Jéssica, eu até escrevi aqui, de fazer algumas perguntas para você mesmo, né? Então, quais são os reais amores da sua vida?
Quem são as pessoas o que você gosta realmente? Né? Porque às vezes a gente fica nessa vida louca que a gente esquece quais são os reais amores da sua vida. Por que você levanta todos os dias de manhã? Então, aquela musiquinha do Fantástico à noite te faz mal, mas às vezes, por que tá te fazendo mal? Por que você levanta? Né? Qual que é o seu propósito de levantar todos os dias? Quais são as coisas que mais te dão alegria em viver? O que te faz feliz? A sua família, o seu trabalho, o seu cachorro, né? O seu passeio no shopping, a sua caminhada. Eu amo caminhada. O que te faz bem? Como você expressa seu propósito para as pessoas? Né? Você é uma pessoa otimista? Você é uma pessoa pessimista? Então, tudo isso é importante. E para finalizar, uma última pergunta: o que é importante para você? Então, olha para você e vê o que é importante para você. Então, tudo isso ajuda você a se descobrir também e a descobrir seu propósito de vida e de carreira. Respondi, Camila. Eu Foi imagino que profundo sim. agora. O autoconhecimento é o melhor caminho, né? Sim. Esses questionamentos são fundamentais que a gente faz, né? Uma terapia, um coaching pode ajudar também a pessoa a passar por esse processo de descoberta, Muito. né? Repete são 3 colunas, né? Que a pessoa tem que fazer naquele exercício. Sim, pontos positivos, pontos a Ai, gente, desenvolver e quais são os meus valores, né? Então, e aí, normalmente, eu peço para fazer uma lista de 10 de cada. E depois eu coloco isso tudo né, quem tem computador pode colocar em um Excel, em formas de tabela, coloca no Word, o que sabe mexer. Ou se você tiver mais tempo, vai fazendo, vai escrevendo. Foi o que a gente falou, às vezes a escrita me ajuda também a memorizar de uma maneira melhor. Mas eu gosto muito de fazer esses exercícios e tem me ajudado bastante. E ajudado as pessoas bastante. Quando você falou 10 de cada, são 10 pontos em cada um dos 3? Isso, 10 pontos em cada um dos 3. Então, por exemplo, meus pontos positivos, eu sou comunicativa, e daí eu coloco 10. Meus pontos a desenvolver, eu sei que às vezes é difícil achar os pontos a desenvolver, mas coloca ali. E os meus valores, quais são os meus valores? Eu sou uma pessoa que gosto, que sou muito sincera, então coloca também ali os seus valores pessoais que você tem. Perfeito. E aí você Bom, compara então, com as respostas que você teve. Você pode pedir para sua mãe, você pode pedir para o seu pai, quem tem mãe e pai, pode pedir para o seu marido, para a esposa, os filhos que às vezes já estão numa idade que já entendem, pode pedir para sobrinho, pode pedir. Daí você olha também não só para a família, você olha também para ambiente de trabalho, porque lembra o que a gente é na nossa família, a gente também tem que ser no ambiente de trabalho. Então, isso está alinhado também com o meu ambiente de trabalho? Então, você pode dar para uma pessoa que é seu amigo de trabalho, você pode dar para o seu subordinado, para o seu chefe, mas você tem que estar preparado ali para o que você vai ler. é isso aí. Muito bom, a Jéssica respondeu. Obrigada, Neiva. Esclareceu bem a minha pergunta. Que bom. Imagina, a Jéssica, ela trabalha comigo, é um talento, ela é um jovem talento que nós temos também. Então, eu fico muito feliz dela estar aqui participando. Espero ter ajudado, Jéssica. Ai, que bom, que bom. Ó, tem aqui também tem uma pergunta. A A Cristina. Cristina, ela trabalhou comigo, é uma consultora, psicóloga, consultora de carreira, maravilhosa também. Gosto muito da Cris. Que saudade, Cris. Obrigada por estar aqui. A Lúcia também tá por aqui. Um abração, Ó, tá vendo? A Lúcia. Lúcia é minha cunhada. A gente também tem pessoas do trabalho e tem pessoas da família, né? Então, a Isso Lúcia é minha aí. cunhada, gosto muito dela. Olha só, tem uma pergunta da Tati aqui. Tá, Tati Mendes Leal. Que é minha prima também, muito tá querida. vendo? Tem uma idade máxima para se fazer uma mudança profissional? Pensando nessa mudança profissional e pessoal. Tati, eu não Tem um limite? tenho. Não, não vejo esse um limite de idade.
todas as idades possíveis. Eu acho que nunca é tarde, né, para a gente ir atrás do nosso propósito de vida, de carreira e fazer essa mudança, lógico, com toda a preparação, com toda aquela questão de conversar com pessoas antes, às vezes um bom planejamento financeiro. Sabe, Cá, porque às vezes eu me preocupo muito que às vezes as pessoas elas não se preparam financeiramente. E aí elas às vezes acabam um dinheiro muito rápido e elas falam, ai meu Deus, agora eu vou ter que voltar a fazer o que eu fazia antes. E aí vão tristes fazer o que elas faziam antes. Então tem que se organizar também com dinheiro, se organizar com a família, aquela questão de você conversar com as pessoas da sua casa, né, e ver também o que as pessoas podem fazer mais para contribuir, para te ajudar, para você conseguir realizar aquele propósito de vida e carreira que você gostaria. Né, uma decisão ali muito em conjunta também. A família é importante que ela participe também. Sim, sim. Não é um sonho de devaneio, é um sonho muito bem planejado, Sim, muito bem organizado, né? muito Estamos bem ganhando corações. organizado. Ai, que bom, que bom. Muito feliz com a nossa live, com as pessoas participando, porque é super importante isso, né? Sim, sim. Bom, a gente está aí nos últimos 7 Já? minutos da nossa live, já. Que rápido. Eu queria pedir, Neiva, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Ai, que bom, a Tati agradecer. A Tá, Viviane tem uma pergunta e aí depois a gente vai para uma mensagem final, tá tá bom? bom. Deixar de trabalhar para só cuidar dos filhos e da casa também pode ser um propósito? Eu acredito que sim. Com certeza, E pô. tenho certeza absoluta que sim. E aí você vai se planejar também com a sua família, né, com o seu marido, divisão de papéis, né? Eu vou ficar com os meus filhos, você vai me ajudar de qual maneira, qual é também o meu propósito de não só ficar com os filhos, mas o que eu posso fazer para me dar prazer. Então, lembra aquelas perguntinhas que eu coloquei aqui também, Ká? Quais são os amores da minha vida? Por que que você levanta de manhã? O que que é importante para mim? Então, é importante que você analise isso também, Viviane, junto com o seu marido, para ficar muito bem definido os papéis de vocês, para você também ter essa importância do propósito de vida e de carreira. Mas eu vejo muitas mulheres fazendo isso e são super felizes. E hoje, cara, eu não vejo só mulher, não, viu? Eu vejo homem também fazendo isso. Eu tenho clientes, né, que são mulheres que optaram por trabalhar e o homem ficar com os filhos ali cuidando das crianças dentro de casa e que estão super felizes. Então, eu acredito que sim. Até porque, né, gente, cuidar dos filhos é cuidar do futuro, é cuidar do nosso futuro, né? Sim, Tem aquela muito. pesquisa que foi um documentário, que daqui a pouco eu lembro, O Começo da Vida, eu acho que é o nome do documentário. É um desses que saíram nos últimos anos. Que a cada $1 investido em uma criança retorna em $7 no futuro. É. Né? Uma pesquisa que os Estados Unidos fez. Então agora imagina, cada tempo nosso como pais investidos nos nossos filhos, o retorno que isso vai ter para a humanidade, né? O retorno de ser humano, né, no futuro. Então, é um belo e um lindo de um propósito, Sim. né? Neiva, eu vou pedir para você deixar Tá. uma mensagem final aqui para gente. Muito obrigada pela sua Imagina. participação. Não sei se vai cair durante a mensagem, mas já vou agradecer. Tá bom. Obrigada. Fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. Acho que a gente sempre trabalhou muito bem. E essa foi mais uma experiência nossa juntas aí, não só profissional, mas de vida também. Eu amo trabalhar com você e você é uma pessoa Ai, que lindo. maravilhosa. Espero que as Obrigada. pessoas tenham gostado também. Obrigada, Viviane. Tá. A Viviane é uma amiga nossa, né? Também do nosso, da nossa turma de psicologia, uma psicóloga ótima também. Cá, eu que agradeço. É sempre um prazer trabalhar com você também. Fico muito feliz das pessoas estarem aqui participando, estarem assistindo.
E aí eu falo para as pessoas não desistirem do seu propósito de vida, não desistirem do seu propósito de trabalho. E uma outra coisa que nunca é tarde, né? E às vezes a gente está numa zona de conforto, a gente está ali, mas tem sim o nosso propósito, então, assim, não desistam, nunca é tarde para isso. Meu muito obrigada mesmo de coração. Ai, que bom. Temos aqui agradecimentos, ó. Ah, que Gratidão, adorei ótimo. todo o conhecimento envolvido, gratidão por compartilhar a sabedoria, obrigada, meninas, parabéns pela iniciativa. Ai, então eu acho que as pessoas gostaram do nosso bate-papo, que bom. Muito obrigada, Neiva. Imagina, muito obrigada. Gente, um super beijo, um bom resto de dia para vocês. Um abração e muito obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada, Neiva. Imagina, um beijo, tchau. Um beijo, tchau, tchau.